grande multidão diante do trono de Deus, todos de vestes brancas, esperando a recompensa do Rei. Então abriu-se o livro e as obras estavam ali. No tribunal de glória, Cristo será o justo juiz. Cada um vai receber das mãos do Mestre Senhor galardão pelos talentos e pelas almas que conquistou. Mostre-me tuas mãos, o que fizeste com o dom que eu lhe dei. Uma voz triste embargada, meu talento eu guardei. Mostre-me tuas mãos, o que fizeste com o dom que eu lhe dei. Senhor, não tive tempo, por isso nada granjeei. Sem recompensa estarão salvos, eu sei, mas sairão envergonhados por estar de mãos vazias na presença do Rei. Mostre-me tuas mãos, vem chegando o semeador. Está tudo aqui em minhas mãos, receba, meu Senhor. Não fiz tudo quanto deveria, mas meus talentos eu usei. Com os dons que tu me destes, almas eu ganhei. Coroa de justiça, coroa de vitória, no tribunal de Cristo, no tribunal de glória. Uma multidão de anjos, uma multidão de santos, adorando ao mesmo Rei. E todas as obras expostas diante do altar. Coroa incorruptível, coroa da vida, coroa de glória, o Rei dos Reis dará para receber galardão. A obra não pode queimar, se não for pedras preciosas, se não for ouro ou prata, lá no céu não vai ficar. E tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e não pode queimar. E vai passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e não pode queimar. A obra que não queimar, galardão terá. No tribunal de glória, no tribunal de Cristo, a igreja vai estar. Sem recompensa estarão salvos, eu sei, mas sairão envergonhados por estar de mãos vazias na presença do Rei. Mostre-me tuas mãos, vem chegando o semeador. Está tudo aqui em minhas mãos, receba, meu Senhor. Não fiz tudo quanto deveria, mas meus talentos eu usei. Com os dons que tu me destes, almas eu ganhei. Coroa de justiça, coroa de vitória, no tribunal de Cristo, no tribunal de glória. Uma multidão de anjos, uma multidão de santos, adorando ao mesmo Rei. E todas as obras expostas diante do altar. Coroa incorruptível, coroa da vida, coroa de glória, o Rei dos Reis dará para receber galardão. A obra não pode queimar, se não for pedras preciosas, se não for ouro ou prata, lá no céu não vai ficar. Mas tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e não pode queimar. E vai passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e vai passar pelo fogo, e não pode queimar.
A obra que não queimar, galardão terá. No tribunal de glória, no tribunal de Cristo, a igreja vai estar. A obra que não queimar, galardão terá. Porque no tribunal de glória, no tribunal de Cristo, a igreja vai estar. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, estou aqui novamente para falar sobre algo que está escrito na Bíblia Sagrada e que nós vamos passar um dia por isso. Eu quero falar a todos vocês que é um pouco de conhecimento que eu quero transmitir, porque é um conhecimento necessário. É necessário que nós passamos a ter conhecimento do que está escrito na Bíblia Sagrada, porque ela tem que ser a nossa bússola, ela tem que dirigir os nossos passos para que nós possamos alcançar o céu. Eu quero falar com vocês hoje, abordar um tema sobre o tribunal de Cristo. Devemos observar todas as passagens da Bíblia Sagrada que nos orientam como será e o que será o tribunal de Cristo. Este tribunal é para nós, crentes, cristãos, que praticamos as leis de Deus, que abandonamos, deixamos de viver as coisas do mundo para viver as coisas de Deus, para andar nos caminhos de Deus, para tentar andar e cumprir a lei de Deus. Esse tribunal é para julgar a igreja. Quem é a igreja aqui na terra? Somos nós, é o povo de Deus. Nós somos a igreja. E esse tribunal de Cristo, que nós vamos um dia passar por ele, é para julgamento para cada um de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, prestem atenção. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Precisamos ter conhecimento do que vai acontecer a nós, conforme relatos na Bíblia. No tribunal de Cristo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas o tribunal de Cristo não julgará os nossos pecados, e sim as nossas obras, para nós podermos receber os nossos galardões. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, está escrito: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em Apocalipse, irmãos, capítulo 22, versículo 12, está escrito: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo suas obras. Logo após acontecer o arrebatamento da Igreja de Cristo, os salvos em Cristo serão julgados, não para efeito de salvação ou condenação, mas para receber ou não a premiação pelo trabalho dedicado ao Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos de bom, todas aquelas obras boas que nós fizemos aqui na terra para o Senhor, obras que glorifiquem o seu nome. Nós vamos ser julgados e vamos ganhar um prêmio por isso. Galardão significa recompensa, um prêmio. O tribunal de Cristo não é o juízo final, irmãos, não confunda. O tribunal de Cristo, ele não deve ser confundido com o julgamento dos ímpios, que também serão julgados, segundo as suas obras, também, mas no juízo final.
será o julgamento do trono branco, mas para efeito de condenação eterna. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15, diz assim, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A presença de Deus é tão forte que até o céu e a terra fugiu da presença, né? Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No versículo 13 diz assim, e deu o mar aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, irmãos. No versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Todos os salvos arrebatados serão julgados, irmãos. Serão julgados pelas suas obras, apenas para receber a recompensa, receber o prêmio, que Jesus chama de galardão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, nos mostra assim, pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E em Romanos, capítulo 14, versículo 10 e 12, diz, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos ter entendimento disso. Embora tenhamos sido salvos exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé, também somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Esse julgamento não se refere à posição que temos em Cristo, e sim à nossa condição como servos do Senhor. Nós podemos ver na Bíblia, em Lucas, capítulo 16, versículo 11, até o versículo 27, a parábola das 10 minas ou moedas de ouro, onde é revelado que cada crente redimido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que de Deus recebeu. No versículo 13 diz assim, negociai até que eu venha. Meus irmãos, naquele grande dia, o justo juiz pedirá o nosso relatório, mas ele não pedirá conta apenas da administração do nosso trabalho. Tudo que foi outorgado, a palavra outorgada significa concedido. Tudo que foi concedido, outorgado por Deus, a nós será levado em consideração a vida, espírito, alma e corpo. Observem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz te santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, irmão,
depositou em cada um de nós dons. Todo mundo tem um dom para se desenvolver. E condições também Deus nos deu para aprimorá-lo. Deus, além de nos dar dons, nos deu o caminho para desenvolvermos as nossas qualidades. A real finalidade de um dom não é se vangloriar a si próprio, na própria virtude, mas glorificar a Deus. Todo dom e virtude deve apontar para Deus. Devemos desenvolver nossos dons de uma forma plena, seja para louvar, seja para ensinar, seja para servir, enfim, tudo vem de Deus, irmãos, e tudo deve voltar para Deus, para a sua honra e para a sua glória, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Tudo para a glória de Deus. Tudo foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos, o nosso falar, o nosso ouvir, tudo foi Deus que deu. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Nós podemos morrer. Nós morrermos em Cristo. O nosso trabalho acaba aqui na terra, mas as nossas obras nos seguirão, para que possamos ir ao tribunal de Cristo, sermos julgados pelas nossas obras, para recebermos a recompensa do nosso galardão. Por isso, meus irmãos, no tribunal de Cristo, a base do julgamento serão as obras, e não os títulos e os pecados. Receberemos a sentença em relação a tudo que tivemos feito a partir da nossa conversão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o 15, nos mostra que as obras aprovadas por Deus são as realizadas em Cristo, que é o fundamento da igreja. Cristo sempre foi, sempre será o fundamento da igreja. Os elementos, ouro, prata e pedras preciosas, representam figuradamente o trabalho feito com humildade, o temor para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos com humildade, que nós temos temor, é para a glória do Senhor. Vamos lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um dia, irmãos, eu estava conversando com uma certa pessoa de religião diferente da minha, católica, e ela falou para mim assim: eu posso até ir na sua igreja, mas eu não dou conta de frequentar igreja de crente, porque não pode fazer nada, não pode nem tomar uma cervejinha, não pode fazer uma festa, não pode ir num baile, não pode ir em lugar nenhum. E eu acho que isso não é pecado. Eu acho que Deus não vai cobrar isso de nós. Aí eu lembrei de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e falei o seguinte. Falei: olha, não é difícil ser crente. Você não acredita em Deus? Nossa, acredito demais, ela me respondeu. Você tem fé em Deus? Sim, tenho muita fé em Deus. Então, se você acredita em Deus, por que você não acredita na Bíblia, não acredita na palavra que ele deixou? Ah, mas eu acredito, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Então, procura lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você quer tomar uma cervejinha, se você quer ir numa festa, se você quer fazer algo que um crente não faz,
Olha bem se você está fazendo isso para a glória de Deus. Procura ter entendimento disso. Tudo que comemos, tudo que bebemos ou qualquer outra coisa que nós façamos é para a glória de Deus. Se você tomar uma cerveja, você estará glorificando a Deus? Se você estiver num baile funk, você está glorificando a Deus? Se você estiver vendo alguma coisa na televisão que não edifica sua fé, é para a glória de Deus? Então, irmãos, ser crente não é coisa ruim. Basta você saber separar o que glorifica a Deus e o que não glorifica. Porque o que glorifica a Deus edifica você, edifica sua fé. Mas o que não glorifica a Deus e você faz, ele não te edifica em nada, irmão. Em nada. E um dia nós seremos cobrados disso. Porque esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Então, irmãos, está aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já, voltando lá no tribunal de Cristo, já os materiais, madeira, feno e palha, facilmente consumidos pelo fogo, dizem as obras feitas por vaidade, por orgulho, para receber glória dos homens. Então, Jesus disse, usando figuras, né? Que o ouro, a prata e as pedras preciosas representam o trabalho nosso como crente, como servos de Deus, que fazemos com humildade, que fazemos com temor para glorificar o nome dele. E já a madeira, o feno, a palha, facilmente consumidos pelo fogo, também Jesus usou como figura, dizendo que são obras feitas por vaidade. Nós fazemos para agradar o homem, com orgulho, para receber glória de homens. E nós precisamos dar glória a quem tem direito a ela. Glória e honra somente a Deus. Diz assim em Mateus, capítulo 6, versículo 2 até o 5. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção. Só receberão o galardão os servos cujas obras resistirem ao fogo da presença do Senhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. São os materiais que se queimam, madeira, palha e feno. Por isso, nossas obras devem ser como ouro, que o fogo não destrói e não queima. Meus irmãos, nós seremos julgados no tribunal de Cristo como servos e não como filhos. Quando Jesus narra em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos, que o servo podia ser útil ou inútil, previdente ou negligente, bom ou mau, e fiel ou infiel, cada crente, além de chamado para proclamar as virtudes do Senhor, recebeu pelo menos uma incumbência específica no corpo de Cristo. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 23. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No versículo 7, por isso, nem o que planta
é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. No 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. No 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. No versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. No 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. No 23, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, meus irmãos, todos os servos do Senhor, de todas as épocas, hão de prestar contas da sua administração, porque Deus deu dons para serem administrados por nós, para que Ele seja glorificado através de nossas boas obras. Então, meus irmãos, o que temos de aprender é que o julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo mostrará como administramos nossos bens, nossa vida, nossos dons, enfim, tudo que nós recebemos de Deus, como já falei. Não é um julgamento dos pecados dos crentes, irmãos, porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo na cruz. Também não é um julgamento quanto nosso destino eterno. A nossa salvação não depende do que fazemos para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós. Pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Está lá escrito em Efésios 2, versículo 8, 9. Então, meus irmãos, se agora sabemos que a salvação depende da graça de Deus através da fé e que o galardão é a recompensa pela obra do crente e que nós seremos julgados por isso no tribunal de Cristo, devemos pensar que tudo é para a glória e honra de Deus e procurar, irmãos, fazer o melhor para Deus.
O simples fato de um obreiro levar um copo de água para alguém na igreja já é uma obra para ajudar na casa de Deus. Se você, meu irmão, quer ganhar galardão e não ser envergonhado por não ter feito nada pela obra de Deus aqui na terra, por não ter usado seus dons e talentos dados por Deus para glorificar o nome de Deus, comece a usar o que Deus te deu. Seu dom é de cantar? Cante para adorar a Deus. Não cante, irmãos e irmãs, para serem aplaudidos por homens, porque a glória é de Deus. Se você ensina a palavra, não ensina para receber elogios do homem. Ensine para que o conhecimento que você recebeu como dom de Deus leve pessoas a glorificar o nome de Deus. Se o seu dom é de falar, não perca tempo, irmãos, falando de política, falando do irmão, falando das coisas mundanas. Fale de Jesus para as pessoas. Use seu dom de falar para evangelizar. Só seu dom, se seu dom é de riquezas, irmão, ajude a obra de Deus com seus bens. Afinal, foi Deus quem te deu. Enfim, use tudo que Deus te deu para a glória dele, o autor da vida, o Deus todo-soberano. Procure ver, ouvir e falar coisas, irmãos, que edifica sua fé, e assim você, além de não ser envergonhado no julgamento que você vai passar no tribunal de Cristo, ainda receberá galardões como prêmio por tudo que fez para a honra e glória do Senhor enquanto estiver na terra. Irmãos, diz a Bíblia que esse tribunal de Cristo, nós vamos passar por ele quando vier o arrebatamento. A Bíblia diz que Deus descerá com seus anjos trazendo o nosso galardão. Então, irmãos, vamos esperar em Jesus, vamos ter fé, vamos ajudar a obra de Deus, vamos mostrar obra para Deus, para não sermos envergonhados no tribunal de Cristo, porque nós seremos julgados por esse tribunal. Vocês vão na Bíblia, em várias passagens fala do tribunal de Cristo. Esta é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Eu peço para cada um de vocês que peguem a Bíblia, não deixa ela encostada, estudem. Estudar a Bíblia não é perca de tempo, pelo contrário, estudar a Bíblia é conhecimento, é conhecer aquilo que nós temos que fazer, é conhecer aquilo que nós vamos receber de Deus. É um conhecimento muito gratificante. E o tribunal de Cristo um dia vai chegar nas nossas vidas. Assim como o tribunal do trono branco chegará no juízo final para o ímpio, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Não para os nossos pecados serem julgados. Como eu disse, nós somos salvos pela graça, através da fé. Mas para prestarmos conta do que nós estamos fazendo aqui na terra com os dons que Deus nos deu. Então, irmão, cuide da obra de Deus, cuide da casa de Deus, cuide com muito carinho da sua igreja. Observe tudo, ajude o pastor, ajude a pastora. Vamos cuidar da obra de Deus, a obra porque Deus nos deu o dom para fazer isso. E eu quero pedir mais uma vez aos irmãos, compartilhe esses vídeos. Vamos evangelizar através das redes sociais. Se inscrevam no meu canal, não custa nada, dá um clique aí, inscreva no canal, comente. Tem alguma dúvida? Quer uma resposta? Quer falar de algum assunto? Comente aí embaixo nos comentários, mas não se esqueça, se inscrevam no meu canal. E o principal de tudo, compartilhem. Em algum lugar tem alguém precisando de uma palavra sobre as coisas de Deus. Em algum lugar tem alguém precisando de aprender
as coisas de Deus, de ter conhecimento das coisas de Deus. Por favor, irmãos, vamos fazer o ide de Jesus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos uma ferramenta que Deus nos deu, nós temos o dom de ensinar. Então nós temos a ferramenta, Deus está proporcionando essa ferramenta que é um celular que todo mundo tem. Vamos compartilhar. Vamos falar de Jesus. Vamos usar coisas que edifiquem a nossa fé para que possamos chegar àquilo que a gente busca a vida inteira, ao céu. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez. E não se esqueçam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Não para minha honra, para minha glória, porque eu não tenho honra e não tenho glória nessa terra. Mas para a honra e glória de Deus, para que a sua palavra seja propagada, para que a sua palavra chegue na casa, chegue aonde alguém está disposto a ouvir. Fiquem em paz, irmãos.